Diagnóstico: autismo. É isso que meu filho tem. E agora? Eu encontrei muitas vezes e continuo encontrando com pais que recentemente receberam o diagnóstico de seus filhos. São pais algumas vezes de primeira viagem e outros que já têm filhos. Pais de primeira viagem, por não terem nenhuma referência sobre como se comportam os bebês e como se dá o desenvolvimento infantil, muitas das vezes assumem alguns comportamentos que a criança apresenta como sendo normais. Não é rara a indicação de que algo está fora dos parâmetros esperados vir de uma avó, de uma tia, de uma madrinha, de uma pessoa que tem um pouco mais de experiência ou mesmo da professora. Pais que já têm alguma experiência, às vezes eles até percebem os indicadores, mas justificam a partir da diferença esperada entre as crianças. Eu vejo que também é claro, porque ninguém espera que um filho se desenvolva da mesma forma, no mesmo ritmo que o outro. E também ninguém espera que uma criança reproduza as características dos irmãos mais velhos. Mas isso não é uma regra. Tem alguns casos, eu vejo que pais que já têm alguma experiência usam justamente os filhos anteriores para meio que equacionar que alguma coisa está diferente, né? E aí eles acabam chegando a uma conclusão rápida de que precisam investigar um pouco mais do que se trata. Essas indagações, tanto no caso dos pais que têm já alguma experiência, como no caso daqueles pais que são de primeira viagem, sobre os comportamentos, porque logicamente os comportamentos que são o mais visível em termos do autismo inicialmente, né, quando são bebês ainda na primeira infância, é o que indica, né? Então os pais já começam a perceber todas aquelas questões que vocês como família, que como profissionais já conhecem, que são a questão do contato visual, que são a questão muitas vezes de alterações muito diferenciadas no sono ou na questão da alimentação, ou algumas questões que os bebês apresentam muito cedo em termos de toque, de não permitir, não gostar, indicar que não ficam muito à vontade quando são abraçados. Todas aquelas questões que a gente conhece já, de tanto ler, de tanto ouvir, né, a respeito de autismo, essas indagações que começam a aparecer a partir dessas observações que a família faz, levam a uma busca que pode ter resultados mais imediatos ou pode ser também uma busca longa, uma longa jornada. Mas no final desse processo vem o diagnóstico, e o diagnóstico é autismo. A partir do diagnóstico, os pais sentem-se perdidos, mas é esperado que os pais se sintam perdidos. É algo novo, é algo que não conhecem, não sabem do que se trata, porque mesmo depois das explicações dos profissionais, mesmo após as inúmeras leituras que às vezes as famílias fazem e também as conversas com quem já vivenciou essa experiência, o que significa de fato ter um filho com autismo? Essa é a grande questão. Eu sempre que vou conversar com pais, sejam pais que receberam recentemente o diagnóstico, sejam pais que já têm há algum tempo a informação daquilo que seus filhos têm, eu sempre gosto de falar a partir de um ponto de vista, a partir de uma construção que eu fiz há anos atrás e que eu entendo que é algo que serve tanto para pais com filhos com autismo, quanto para pais com filhos com deficiência intelectual ou outra alteração no desenvolvimento, e também servem para pais com filhos de desenvolvimento típico, porque na verdade é algo que é para a vida, e eu chamo de projeto. Eu costumo dizer que quando alguém descobre que vai ter um filho, começa logo a estabelecer um projeto, começa logo a fazer planos sobre como vai ser esse filho. Os pais logo começam a imaginar, vai ser uma menina, vai ser um menino? Se for uma menina, com quem vai parecer, como vai ser, que características, o que ela vai querer fazer, o que nós gostaríamos que ela fizesse. Se for um menino, a mesma coisa, o que nós gostaríamos que ele fizesse.
E aí isso significa começar a fazer um projeto a respeito desse filho. Começa-se a criar elementos de construção de quem vai ser essa criança, do que ela vai fazer, do que ela vai gostar, de como ela vai ser. E começa-se a projetar uma série de questões para o futuro dessa criança. Eu costumo dizer que o que ocorre quando alguém tem um filho, né, com autismo, quando essa criança recebe o diagnóstico, a família recebe esse diagnóstico, melhor dizendo, essa família muitas vezes ela rompe com o projeto que ela havia estabelecido, porque na realidade ela crê que se trata de uma outra criança, de outra situação, que de uma certa forma é real, é verdade, mas trata-se ainda de uma criança, trata-se ainda de uma vida, e muitas vezes a família ela perde essa possibilidade de pensar para frente. Às vezes eu converso com familiares de pessoas que têm autismo e às vezes nem tão recentemente assim o conhecimento chegou à família daquilo que o seu filho tem, e quando eu pergunto qual é a ideia que você tem para o futuro do seu filho, o que é que você imagina para o futuro do seu filho, e muitas vezes eu recebo choro como resposta, algumas vezes eu recebo ainda não pensei sobre isso, nós não pensamos sobre isso, e muitas vezes também eu já ouvi essa frase: eu não tenho nenhuma expectativa quanto ao futuro do meu filho ou da minha filha. E aí é um pouco o que eu gostaria de conversar com vocês sobre essa questão do projeto, porque na verdade, quando a gente fala de um bebê, depois que ele nasce, a gente começa a pensar o que a gente quer para ele e ao mesmo tempo a gente começa a agir para que aquilo que a gente quer venha a se tornar real. Claro que muitas vezes há um desviozinho para cá, para lá, as crianças crescem, elas tomam talvez outras tendências, outros caminhos um pouco diferentes daqueles que muitas vezes os pais consideraram como sendo os melhores, mas de toda maneira, uma base para esse desenvolvimento, para esse lugar no mundo que essa criança vai ocupar, a família ela estabelece. Então, assim, quando eu falo de projeto, é nesse sentido, é olhar para esse filho e pensar, bom, inicialmente, o que eu quero para o futuro dele? Bom, eu quero que ele seja uma pessoa o mais independente possível. Se é isso que eu quero, eu vou trabalhar para essa independência se estabelecer. Eu quero que esse meu filho, em algum momento da vida, com certeza, eu quero que ele esteja envolvido com outras pessoas, eu quero que ele tenha uma vida incluída, que ele possa estar no meio dos outros, que ele possa ter um papel no meio das outras pessoas, seja enquanto ainda é bem pequeno, seja como adolescente, seja como adulto. Então, quando é que a gente começa a trabalhar para que essas coisas aconteçam? Quando eles ainda são bem pequenos. Então, assim, eu tenho aprendido que a expectativa é algo que é muito importante quando a gente tem um filho com autismo ou mesmo com qualquer outra questão relacionada a desenvolvimento. É quando a gente entende que esse filho ou essa filha pode ser aquilo que a gente espera e dentro, logicamente, do perfil que ele apresente, porque às vezes os pais falam para mim: mas acontece que meu filho tem essa ou essa característica, dentro do diagnóstico ele tem essa e aquela característica. Eu digo, ok, na verdade ele tem uma ou outra característica que às vezes as famílias consideram características bem pesadas, bem difíceis para administrar, mas uma coisa também que nós precisamos entender quando nós falamos de autismo é que nós estamos falando do espectro. E quando a gente está falando do espectro, a gente está falando de movimento. Eu costumo dizer que dentro do espectro do transtorno, né, ele dentro desse espectro, ele tem
um movimento que ocorre, porque vocês vão poder observar, a gente está disponibilizando, eu estou disponibilizando para vocês uma imagem, eu acho que vai facilitar o entendimento. Então, assim, é como se dentro desse espectro nós tivéssemos um lugar no espectro onde todas as áreas que o autismo afeta estivessem mais comprometidas ou mais afetadas, vamos dizer assim, tanto a linguagem quanto a interação, né, quanto a questão comportamental. E dentro desse espectro nós vamos ter outros lugares dentro desse espectro onde a comunicação, né, linguagem e comunicação, onde a questão comportamental e também a questão de interação não estão tão afetadas. Então existe movimento dentro desse espectro, mas nesse momento meu filho recebeu um diagnóstico e me disseram que ele é uma criança, ou um jovem, ou um adolescente que tem autismo de nível 3, né? Que se nós considerássemos essa imagem que vocês estão vendo aí, seria ali naquela localização onde está um rosa mais forte. O que isso significa? Significa que nesse momento é isso que a avaliação nos mostra, é isso que no momento em que ele está vivendo se manifesta. Mas eu costumo dizer que as avaliações, elas são como fotos, elas são momentâneas. No momento que você fotografa hoje, você está tendo as informações que o hoje te pode oferecer. A questão é, se a gente faz um trabalho, se eles recebem os estímulos, se eles recebem a atenção necessária para avançar, logicamente numa próxima fotografia, né, / avaliação, que eu estou usando essa metáfora, logicamente aquilo que nós vamos ver já vai ser outra realidade. Então, assim, existe movimento dentro desse espectro. Eu conheço crianças, jovens e crianças que eu acompanhei, que eu vi por muitos anos, e jovens que até em pouco tempo, crianças também muitas em pouco tempo, que se movimentaram dentro desse espectro e que se num primeiro momento nós encontramos numa determinada categoria, num determinado nível, após um tempo de trabalho, tiveram avanços e passaram para outro nível dentro do espectro. Então, assim, essa é a primeira questão que a família precisa também ter, porque assim, a expectativa é algo importante, ter expectativas é importante, porque na verdade as expectativas elas estão lá na frente, a gente coloca essas expectativas num lugar, né? A gente coloca essa vida desse filho num lugar que a gente ainda não alcança, mas a gente trabalha em função de alcançar. E a gente não fica preso somente àquilo que a gente tem no momento, num sentido de preso, no sentido de algo que nos limita, que nos incapacita de ver adiante. Mas a gente entende o que acontece no momento, e continua avançando para frente. Porque, na verdade, o que eu tenho vivido nesses 30 anos lidando com pessoas com autismo é isso. Quanto maiores as expectativas, maior a possibilidade da família investir, e não é um investimento apenas financeiro, porque é também um investimento de crença, é um investimento de movimento, é um investimento de acreditar nesse filho. Porque esses 30 anos me têm mostrado que, de fato, pessoas com autismo podem muitas coisas, e muitas crianças que eu vi ainda pequenas, com muitas questões comportamentais, de interação, de questões sensoriais, crianças que ao longo dos anos avançaram por conta de um trabalho feito e também por conta de uma ação central das famílias, uma ação importante das famílias, e essas crianças então ganharam habilidades que prepararam essas crianças para o mundo, como jovens e como adultos. Então, o que eu penso para finalizar essa nossa conversa?
O projeto, ele é importantíssimo. O que ocorre é que, em lugar de nós perdermos o projeto, de rompermos com o projeto, nós precisamos ajustar apenas o projeto para essa nova realidade. Mas no momento em que nós ajustamos o projeto e avançamos com ele, os nossos filhos, as crianças com autismo, os jovens com autismo, os adultos com autismo, eles avançam.